Primeira pergunta. Vamos imaginar que vocês tivessem a possibilidade de dirigir as reformas do próximo governo e que não houvesse restrições, seja ele quem for, não importa. Importa que vocês pudessem tomar decisões. E não houvesse restrições de ordem política. Portanto, vocês teriam a possibilidade de implementar as prioridades de política econômica de vocês. Quais seriam essas prioridades? Bom, deixa eu começar. Primeira coisa a fazer é dar continuidade ao conjunto de reformas estruturais de revisão do gasto público para tornar possível o gasto público caber dentro da camisa de força que foi estabelecida pela emenda do teto de gasto. A emenda do teto de gastos, ela é um instrumento duro, consensual na direção, isso eu posso dizer, mas que, na verdade, a implementação é razoavelmente suave. A emenda do teto de gasto implicaria num ajuste correspondente a 0,6% do Produto Interno Bruto brasileiro por ano, ao longo dos 10 anos. Creio que isso é importante, porque, em última instância, a única maneira de reduzir os juros no Brasil vai ser tornando o setor público menos dependente de ter que passar o pinico no mercado, rolando sua dívida todos os anos. A principal maneira sustentável, aliás, se tentou recentemente no Brasil baixar juros na marra e deu no que deu. A grande maneira de reduzir juros no Brasil vai ser tornando o setor público menos dependente do mercado. E a segunda coisa, que eu também daria prioridade, no campo da produtividade, seria a elevação dos investimentos em infraestrutura. Para levar os investimentos em infraestrutura, nós temos que retomar a trajetória de parcerias público-privadas. Quando a gente abre os setores de infraestrutura, cada caixinha, água, energia, tudo isso, tem lá coisas que são melhor feitas pelo setor público, tem lá coisas que são melhor feitas pelo setor privado. A gerência produtiva melhor pelo setor privado, o desenho de projetos básicos melhor pelo setor público e assim por diante. Então, há que se construir, há que se refinar, reforçar o arcabouço regulatório para tornar possível ao setor privado participar, quer como gerente em etapas, quer como financiador de investimentos em infraestrutura. Nós temos que aumentar o volume de investimentos em infraestrutura, porque sem isso não vamos ter aumentos de produtividade no futuro próximo. Professor Marconi. Teria que fazer muita coisa, né? Mas eu vou falar algumas que são importantes, mas não são todas. Mas a coisa primeira, como eu falei para você, tentei explicar para vocês, mais importante é mudar esse chamado regime de política macroeconômica, né? Essa combinação entre câmbio baixo e juros altos teria que inverter e, na verdade, você deveria ter uma taxa de câmbio em torno de R$ 3,90, R$ 4,00 para poder propiciar o aumento das exportações de bens industrializados. E teria que reduzir mais a taxa de juros, né? A taxa de juros ela é alta, não só, eu concordo que tem a questão fiscal, mas não é só esse o problema. Você tem outros mecanismos no mercado financeiro, a forma como ele está organizado, as regras de funcionamento dele, você tem concentração no mercado bancário e tal, então tem uma série de medidas também, que a gente chama de institucionais, regras que precisavam mudar para ajudar na queda da taxa de juros, né? A outra coisa que é importante é o seguinte, né? Eu discordo um pouco dessa questão do teto dos gastos no seguinte: é importante o governo controlar os gastos dele, mas o que ele fez, na verdade, foi criar um mecanismo, né, no qual você está dizendo durante 10 anos, renovável por mais 10, que os gastos dele vão ficar restritos à evolução da inflação, quando no mínimo a população como essa continua a crescer muito, né? Então o que acontece? Você fez uma emenda que não é só para controlar o gasto do governo, mas é para reduzir fortemente o tamanho do Estado.
Como vocês puderam perceber pelo meu discurso, eu acho que a participação do Estado é importante na economia, em termos de política. Eu acho que o Otaviano também concorda comigo, né? Pelo que eu já conversei com ele, não estou jogando para mim sua opinião, não é isso, mas enfim, mas eu acho que a gente tem uma certa, nesse sentido, sabe qual é o papel do Estado. E eu acho que, enfim, eu acho que é uma emenda muito rigorosa e que vai diminuir muito forte o papel do Estado. E aí o que acontece? Imagina que você tem um gasto aqui que ele é mais ou menos constante, né, em termos descontado da inflação, e tem um outro gasto que vem subindo, esse que está acontecendo muito fortemente, que é o gasto da Previdência. O que sobra para o resto é muito pouco. A reforma mais importante que o governo tinha que ter feito no começo era a reforma da Previdência. E ele queimou todo o cacife político dele com esse teto. E ele vai ter que voltar, algum governo vai ter que voltar atrás nessa questão do teto, vai ter que rever essa regra, vai ter que ter o desgaste político de rever a regra e aprovar a reforma da Previdência que ele devia ter feito no começo. Qual é a reforma da Previdência? Também não vou discutir agora nessa resposta aqui, mas alguma reforma da Previdência a gente precisa fazer. Isso é de cara o que precisa ser feito imediatamente. Na opinião de vocês, a desigualdade social brasileira é um impedimento para o desenvolvimento da economia brasileira? Como esse problema deveria ser tratado, caso ele seja um problema, na opinião de vocês, para o crescimento econômico? Você quer começar? Posso ir? Por favor. Sim. É um problema e o país paga um pedágio enorme pelo grau de desigualdade no passado, porque nós todos sabemos os efeitos permanentes sobre característica da população, inclusive, que decorrem de alimentação, que decorrem de condições adequadas de crescimento da população. O fato de tanta gente no Brasil ter permanecido por tanto tempo abaixo das linhas drásticas de pobreza significaram um efeito pernicioso sobre o potencial de produção dessas pessoas. Toda e qualquer sociedade desigual, na qual se tenha uma parcela substancial da população, uma parcela significativa, abaixo das linhas de pobreza, essa sociedade paga um preço em termos de incapacitação ou de dificultação para que as pessoas se integrem no mercado de trabalho. Isso não era tão percebido no passado, porque o tipo de industrialização brasileira, por exemplo, que foi uma coisa basicamente que prescindia do aprendizado tecnológico local, mas hoje em dia se tem clareza do efeito pernicioso permanente que a desigualdade traz. Para corrigir isso, a coisa fantástica do Bolsa Família, por exemplo, é que não é no curto prazo. Aliás, o curto prazo é claro que é importante. Imediatamente, o Bolsa Família verificou-se um instrumento eficaz, levantando para cima da linha de miséria absoluta uma parcela substancial da base da pirâmide da renda brasileira. Isso em si já é meritório. Aliás, é o programa social mais eficaz em relação ao custo no Brasil e o Banco Mundial se apaixonou por isso, não por acaso, no mundo. Mas o grande efeito não é aí, não. O grande efeito só vai sentir daqui a 20 anos, quando os filhos dos receptores do Bolsa Família tiverem criados, supondo-se que com melhor atendimento escolar, supondo-se que com melhor atendimento de saúde, por conta da obrigação de atendimento de saúde das mães e das crianças, essa geração de filhos dos receptores de Bolsa Família vão ter capacidade de produzir mais por hora de trabalho, que é a produtividade, do que foram os seus pais. O jeito de atacar a pobreza é, literalmente, capacitar o pobre, e principalmente os filhos do pobre, a sair da condição de exclusão que estão. Professor Marconi? Bom, reduzir a desigualdade é uma questão fundamental, né, para a economia brasileira. Eu concordo plenamente, é um problema sério. Eu só não falei de cara porque você falou, bom, né, quais são as medidas imediatas? A gente não consegue reduzir a desigualdade imediatamente. Mas quando eu comecei a falar para vocês, eu comparei e falei o seguinte, olha,
Tem o caso da Coreia, que é o país que tem a melhor distribuição de renda, tirando esses efeitos que o Otaviano está citando, né, do governo e tal, e tem outros países que têm uma distribuição de renda muito boa. Quem são os países que têm uma distribuição de renda muito boa? Né? São os países chamados países nórdicos, né? Chamado Estado do Bem-Estar Social na Europa. O que eles fazem para ter uma distribuição de renda tão boa? Eles tributam os mais ricos e gastam uma quantidade maior, o governo, né, tributa mais os mais ricos e pega uma boa parte desses recursos e gasta com políticas sociais para os mais pobres. Essa é a forma mais rápida de você distribuir renda, porque se a gente for esperar o mercado fazer a distribuição da renda, a gente teria que fazer a mesma coisa que a Coreia fez. Infelizmente, a gente não fez ainda e demora um tempo para isso surtir efeito. Então, na verdade, o que você tem que fazer para distribuir a renda aqui no Brasil, que é uma situação vergonhosa, hoje mesmo saiu a PNAD do IBGE, referente ao ano passado, mostrando de novo os dados de distribuição da renda, quem quiser procura no site do IBGE, né? Vai ver que, então, em relação a, quem for olhar esses dados vai ver que nós estamos numa situação muito ruim, certo? E para a gente melhorar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa realmente mudar a estrutura de taxação no país, nós vamos precisar taxar os mais ricos, certo? Hoje a estrutura é muito ruim de imposto, a gente taxa, na verdade, os mais pobres, taxa a produção, não taxa a renda, então nós vamos ter que aumentar a taxação sobre os mais ricos, a taxação sobre herança, sobre o que a gente chama de lucros de dividendos distribuídos, né? Imposto de renda, vai ter que ser dessa forma mesmo, isso é uma mudança que tem que ocorrer. E o segundo, né, é continuar priorizando políticas sociais para os mais pobres, exemplo que foi feito o Bolsa Família, talvez ampliar até um programa social maior do que o Bolsa Família para o pessoal de baixa renda. Tá? Eu acho que é por aí. A questão da tributação de alta renda, no ponto. Nós temos uma estrutura tributária perversa, 34% do PIB aqui corresponde à arrecadação tributária, um pouco menos nos últimos anos, e, proporcionalmente, quem paga esse tributo são os pobres. Porque, como a arrecadação tributária depende de tributos indiretos, nos impostos cobrados nos produtos, proporcionalmente, no litro de leite, um pobre paga muito mais do que o rico, que compra o mesmo litro de leite. Enquanto que, digamos, nos países onde se tem, o que o Nelson muito bem explicou, que é um mecanismo de transferência de renda de ricos para mais pobres, a base da tributação é a renda e não a tributação indireta. Medidas protecionistas são favoráveis ou desfavoráveis ao crescimento econômico? Qual é o papel do comércio internacional e da abertura comercial numa estratégia de desenvolvimento econômico? Tá bom. Bom, é muito importante, com certeza. Agora, porque quando você exporta, quando você abre sua economia, o que acontece? 3 coisas acontecem. Primeiro que você, enquanto país, as empresas do país, elas não vão só atender a demanda interna, elas vão atender também a demanda dos outros países. Então é como se a demanda, né, para que se expandisse rapidamente. Né? Quando você exporta, você não depende só da demanda interna, mas você também pode atender a demanda externa. Então isso para o crescimento é fundamental. Quando o Brasil mais cresceu, que foi no chamado milagre econômico, a gente pode questionar o milagre econômico do ponto de vista político, do ponto de vista da concentração de renda, mas o crescimento, né, que ocorreu fortemente naquele período foi porque o Brasil expandiu fortemente as exportações de produtos industrializados. Tá? Então, qualquer estratégia de crescimento sustentável tem que passar por isso, pela exportação de produtos industrializados. Por quê? Porque expande o mercado, porque te possibilita importar tudo o que você precisa, sem ter problemas, e te possibilita também ter acesso à inovação. As empresas têm que ser mais produtivas, elas têm que ser mais competitivas, elas têm que se estruturar melhor para competir lá fora. Então, a abertura é fundamental. Agora, o problema é quando a gente faz a abertura comercial, né, com uma moeda valorizada. Por que acontece? A moeda valorizada já está prejudicando os produtores. E aí, quando você faz essa abertura com uma moeda valorizada, você ainda propicia maior perda ainda para os produtores internos. Então, você prejudica muito os empregos.
Então, eu sou absolutamente favorável a fazer a abertura, só que ela tem que vir depois da gente colocar a taxa de câmbio e a taxa de juros no lugar, melhorar a infraestrutura, tal, tudo mais. Tem coisas que a gente tem que fazer na frente. Se a gente faz a abertura antes de tudo isso, se acaba de quebrar de vez a indústria no país. Olha, vou mencionar 3 casos de êxito em termos de elevadíssima produtividade, ou seja, resultado na produção por trabalhador incorporado nessas empresas, e 3 exemplos do Brasil que mostram os benefícios de integração. Embraer. A Embraer é boa, é fantástica, concentra em sua capacidade de projetar aviões. Eu adoro quando viajo lá nos Estados Unidos e tem esse avião aqui é brasileiro. Aí, é brasileiro. O Brasil sabe fazer avião? Sabe. Sabe projetar avião. Agora, a Embraer pode montar o seu avião, e isso tem bastante valor agregado, tendo o direito de se abastecer do que precisa, do que tem de melhor para a engrenagem, para a caixa de marcha, para o motor e assim por diante. Petrobras, até não muito tempo atrás. Petrobras era campeã mundial na extração, na exploração, na prospecção e extração de petróleo em alto mar. E a Petrobras, por quê? Porque ela podia se abastecer dos equipamentos, da tecnologia, do que precisava lá fora, do melhor que tivesse. E a Petrobras concentrava naquilo que fazia muito bem e aquilo com grande retorno em termos de produtividade para os seus trabalhos e para o país. Agricultura brasileira. O ponto é o seguinte, há 50 anos atrás, quando o processo de industrialização correspondia a transplantar verdadeiros parques industriais completos, foi assim que se fez da Inglaterra para a Alemanha, foi assim que se fez nos Estados Unidos, e o Brasil é um caso retardatário disso. Naquele tempo, ou você trazia o pacote, o conjunto da indústria, a siderurgia, a automobilística depois, etc. e tal, ou você não tinha indústria. O problema é que, gradualmente, e a partir dos anos 90, aconteceu algo, e me perdoem aqui a expressão que pode soar muito feia, mas era muito importante, a tecnologia tornou possível a fragmentação de processos de produção. Esse produto aqui, ele tem 0 de fabricação dentro dos Estados Unidos. Ele tem, parte dele é montagem na China, parte deles são componentes comprados da Coreia, parte deles são coisas feitas na Alemanha, na Inglaterra, assim por diante. São as cadeias de produção. Nesse mundo das cadeias de valor de produção, você querer ter a indústria completa, fechada, protegida, como o Brasil ficou, implica o seguinte, a produtividade no mundo vai aumentando e nós vamos ficando para trás. Então, se a gente estivesse falando aqui de protecionismo comercial lá nos anos 50, seria uma coisa. Mas em 2017, é uma receita para o desastre. Dá para olhar, inclusive, nos resultados que a gente vem apresentando nos setores industriais nossos. Não é o caminho. Cria as condições, evita os processos de valorização cambial que atrapalhem quem é produtivo ser competitivo, arruma a casa, e isso é a melhor coisa que pode ser feita para fortalecimento dos setores nobres em relação a qualquer recurso à proteção dele. As privatizações. Privatizar empresas estatais seria uma solução para reduzir a obesidade do Estado e para melhorar o desempenho da economia brasileira ou não? Olha, eu acho que aí é bem controverso mesmo o assunto. Primeiro é o seguinte, eu acho que coisas que podem ser privatizadas, ou coisas que podem vir através de concessão e outras não, né? Eu acho que tem setores estratégicos, né, que é importante o Estado continuar atuando como
sempre atuou e deve se modernizar, deve ter outras formas de controle e tal, tudo mais, mas eu não acredito que seja bom o Estado estatizar completamente, né, as nossas reservas petrolíferas, a nossa energia e tal, porque aqui isso é um fator quase estratégico de desenvolvimento e de segurança nacional. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, tem outras coisas, tá certo? Se você tem uma estrada, você quer privatizar a gestão dela, a concessão disso, daquilo, você tem várias coisas que o Estado faz hoje, que ele pode continuar financiando, mas não privatizar, ele pode fazer acordos com entidades sem fins lucrativos e para que elas ofertem esses serviços, né, de forma mais rápida, mais eficiente, o Estado continua colocando recursos. Então, tem casos e casos, tá? O que eu acho que a gente tem que ser muito temerário é que a gente não pode vender os nossos ativos, que a gente fala, os nossos equipamentos, tudo mais, para financiar a despesa do dia a dia, certo? E isso é uma coisa que o governo fez esse ano. E eu acho bem complicado, porque é a mesma coisa que você vender uma casa para financiar o seu boteco no fim de semana. O seu boteco quer dizer, não o boteco, a sua ida ao boteco no fim de semana, não tem lógica isso. Tá? Estou exagerando, logicamente, mas eu acho que a gente pode ter, sim, uma política de privatização, mas é com reservas, né? Eu acho que limitada a alguns setores. Eu gosto muito da resposta. Nelson, concordo com ela e observo o seguinte, veja, importa mais o regime em que opera esse investimento e a natureza do investimento público do que a formalidade da propriedade estatal ou não. Explico. Petrobras, volto a Petrobras. Um momento em que a Petrobras esteve no auge, a Petrobras era obrigada a concorrer e respondeu bem à concorrência, concorrer aqui dentro e concorrer lá fora. Importa mais o regime do que a propriedade estatal no caso. Isso. Segundo exemplo que eu quero recorrer, BNDES. BNDES, ao invés de ser uma fonte de complementariedade para tornar possível escalar o investimento privado nos setores, o BNDES cresceu como um substituto do financiamento privado de longo prazo. A título de oferecer um financiamento privado que o setor privado não estava querendo dar, o BNDES ocupou o lugar. Eu acho tão interessante. Um colega, amigo, agora durante a discussão da mudança da taxa de referência de juros, a mudança da TLP para TJLP, o contrário, desculpa, ele me manda um e-mail, Otaviano, assim o BNDES não vai poder mais concorrer com os outros bancos. No que eu respondi, mas quem disse que a função do BNDES é concorrer com os bancos? Enquanto que existem formas, por exemplo, o BNDES pode entrar no financiamento de projetos, nos momentos iniciais, dando seguro naqueles projetos mais difíceis. E aí, quando a coisa amadurece, ou justamente por conta do BNDES fazer isso, ou os bancos privados aceitam vir junto. E os projetos, como vão ficando maduros, o BNDES passa adiante e segue na sua tarefa de gerador de novos projetos. O ponto, a resposta a isso é o seguinte, ao invés da gente ficar eivado por algum tipo de ideologia abstrata, setor público é melhor e privado é ruim, ou vice-versa, setor privado é melhor e setor público é ruim, é preciso examinar as condições de concorrência, porque tanto um quanto o outro pode dar errado. Se você botar donos privados em certos ramos que são monopólios naturais e não tiver uma adequada regulação, o resultado é pior do que se fosse repartição pública. É menos estatal, público ou privado e mais o regime em que opera. E a natureza da interação privado-estado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. É uma das coisas ainda de atraso do Brasil. No resto do mundo afora, a boa parte dos lugares onde eu tenho andado nesses 14 anos, as pessoas não estão mais presas nesse estereótipo simplório, setor público versus setor privado, Estado versus mercado. Não existe isso. Isso é uma alegoria, uma fantasia que serve para fla-flu, serve para briga no Facebook
Mas não existe em um lugar do mundo, existe mercado num vazio sem Estado. E, ao mesmo tempo, não há nenhuma experiência no mundo de Estado atuante em alguma economia que não respeitasse os incentivos básicos da economia de mercado. Então, a resposta é, não existe contraponto Estado-mercado. Existem diversas formas de combinação, algumas boas, outras ruins. Então, a gente precisa amadurecer e passar adiante dessa natureza simplória com a qual a gente trata o tema. Para concluir, em 1 minuto, porque infelizmente nosso tempo está estourado, qual a expectativa de vocês para a economia brasileira em 2018? 2018, um crescimento na faixa de entre 1,7 e 2,3. Ainda é parte da recuperação cíclica. Agora, se isso vai se transfigurar em um crescimento sustentável a partir de 2019, vai depender do projeto de nação que vai estar incorporado no resultado das eleições do ano que vem. Olha, eu acho que nós vamos ter um ano bem andando de lado novamente, quer dizer, esse ano aqui já é um ano que nós vamos andar de lado, ano que vem acho que nós vamos continuar da mesma toada, a não ser que libere outro fundo de garantia, que não existe, né? Lógico, está certo que o governo use a mesma estratégia. Por quê? Porque o investimento não vai, o investimento produtivo, esse que a gente fala o tempo inteiro, né? Ampliação da estrutura produtiva do país, tal, não vai ocorrer, porque todo mundo vai esperar o resultado da eleição. O governo não acredita nessa estratégia orientada para as exportações, ele não acredita que o governo tem que fazer investimento público, ele acha que baixando taxa de juros só a solução, o país se resolve, e não é isso. Então, eu acho que, infelizmente, o ano que vem nós vamos andar de lado. Pode ser que tenha algum crescimento pequeno, como isso o Otaviano falou, tem uma recuperação cíclica, mas é muito baixo. Tá? Não é, vai depender muito do próximo governo, realmente, não para 2018, né? Mas para o futuro, o que ele colocar de projeto para a nação. Aí a gente vai ver para que lado que nós vamos realmente. A eleição é fundamental, tá? Vocês têm que... Desculpe, só estender nisso aqui, que eu acho que é importante. Vocês têm que olhar muito bem, não para essa discussão só do Facebook, fulano isso que o Otaviano está falando, mas ver as propostas políticas e econômicas, reformas dos candidatos, certo? Eu sou favorável a algumas reformas, sou contrário a outras, tal, etc. Mas vocês têm que prestar atenção nisso, certo? Porque a gente pode virar ou para trás ou muito para frente na próxima eleição. E acho que vai depender do que os candidatos venderem ou quiserem fazer em termos de proposta de política econômica e as outras reformas, tal, tudo mais. Prestem muita atenção nisso, por favor, para vocês decidirem o voto de vocês, tá? Acho que era essa a mensagem que eu queria dar. Muito obrigada, Nelson. Muito obrigada, Otaviano, por participarem da 17ª edição do USP Talks.